Glória a Deus, amém. Igreja Missionária Fogo para as Nações. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos dar procedimento, continuidade às cordas da fé. Louvado seja Deus. Eu parei para entrar no Novo Testamento, mas eu vou dar uma rabiscada rapidinha no que foi dito um tempo, o domingo passado. Como eu parei falando um pouco de Abraão, eu vou dar uma rabiscada lá para alguns exemplos de fé, que a fé anda junto à obediência, né? Então a gente vai estar fazendo uma oração. Queria que a pastora Leni fizesse essa oração. Pode orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor, por estarmos, Pai, na Tua presença mais uma vez. Toma a primazia deste lugar, meu Deus. Nos dê sabedoria, entendimento da Tua palavra. Nos dê, Senhor, intrepidez, ousadia, meu Senhor, para expressarmos o que o Senhor quer, Senhor, um para com o outro, Pai. Senhor, toma este lugar, toma todos nós, Pai, que estamos aqui. Abre, Senhor, as nossas mentes, blinda o nosso coração e a nossa mente, meu Senhor, de toda a armadilha de Satanás. Pai, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, Pai, para que nós venhamos aprender mais, ou para que nós venhamos levar a Tua palavra para aquele que precisa ouvir, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Toma as nossas vidas, toma esta escola, Pai, em nome de Jesus, toma a primazia, Pai, de tudo e de todos nós, em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Abra aí Gênesis capítulo 12. Quando Deus me deu esse estudo, a caneta estourou na minha mão. Tudo bem. Só a vitória. Não pegou na minha roupa, tá bom. Gênesis capítulo 12. Não tinha como não falar de fé e não falar de Abraão. Tinha que ser ele. Gênesis capítulo 12. Fé e obediência caminham junto, né? E eu falo sempre para Deus, aumenta a minha fé, porque às vezes a gente fica incrédulo acerca de algumas coisas. Eu falo, Deus aumenta, que a gente é humano, né? A gente é falho. Então Deus, ele nos deixou muitos exemplos de fé para nós ouvirmos ao Senhor. Então vamos estar lendo Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Está procurando? Não, já achei. Ah, tá. Verso 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Louvado seja Deus. Então, o tópico foi esse: fé, obediência. Elas vão proporcionar o quê? O que é de melhor para a nossa vida. Ele vai nos dar direção, vai nos dar sabedoria, porque você não está falando com o homem, você está falando com Deus. Então ele não vai deixar a nossa vida de qualquer jeito, ele não vai deixar a gente frustrado. Pelo contrário, quem tenta frustrar os nossos caminhos é que sai frustrado. Porque quando a gente toma posse daquilo que Deus falou, sai-te, vai, faz assim que eu vou te mostrar. Ele, sem saber onde ia, foi. Então, nós conhecemos bem a trajetória desse conhecido como um homem de grande fé, pai da fé, né? E Sara foi o quê? Sara. Sara foi a mãe da fé. Louvado seja Deus. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos obedecendo a Deus, sendo cumpridor da sua palavra. Como eu tinha batido a descendência dele, voltando um pouquinho, você vê lá em Gênesis capítulo 11,
no verso 27 em diante, estas são as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, a Naor e Arã, e Arã gerou a Ló. Morreu Arão, estando seu pai Tera ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arão, pai de Milca e pai de Isca. E Sarai foi estéril, não tinha filhos, e tomou Tera Abrão, seu filho, a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, Abrão, e saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã, e habitaram ali. E foram os dias de Tera 205 anos, e morreu Tera em Arã. E alguns historiadores nos dizem que Tera foi um grande fazedor de deuses, não cria muito na fé, porque Deus já estava mais que presente nesse tempo. Então cada um já tinha o seu segmento, cada um já tinha a sua convicção de fé. Eles tiveram Nimrod, que queria fazer um templo grandioso, suntuoso, mas um templo de idólatras. Um templo onde adoraria coisas criadas do céu e da terra. Adorariam, em outras palavras, demônios. Então Deus ele vai olhar, vai ver graça em Abrão e vai tirar ele do meio da sua parentela. E o Espírito, eu estou aqui falando com vocês, e Deus ele sempre coloca essa palavra no meu coração. Para nós alcançarmos um bem maior de Deus, nós temos que abrir mão às vezes de algumas coisas que vai até nos machucar por dentro. Às vezes são coisas pequenas, às vezes é um móvel velho dentro de casa. Você acredita nisso? Você sabia? Às vezes roupas que você nem usa mais, está lá, tá bom. Mas bispo, era meu, eu comprei, eu sei. Mas para o novo chegar, não foi assim o Novo Testamento? Quando fala, sai o velho e entra o novo. Isso é uma verdade. A mesma coisa foi quando o pessoal saiu do Egito. Saiu o povo velho, mas só daquele povo velho que entrou foi José e Caleb. Sim. O restante foi tudo. Por causa da incredulidade, da desobediência, Então, saiu o da velho. murmuração. Isso aí. Então, eu estava aqui, certa feita eu estava com ela aqui, e um rapaz da Igreja Universal falou assim: bispo, eu estava em casa vendo televisão, e a casa dele é bem simples, e ele no canto assim da casa estava em tijolo, ele não terminou a obra, e botou ali naquele cantinho um saquinho de areia, um pouquinho de cimento, e ficou aquela poeirinha. Aí ele falou que estava vendo televisão, ele tem também essa dádiva de visão. Aí ele falou que o Senhor falou com ele: filho, olha para o canto. Quando ele olhou, ele viu um demônio sentado em cima do cimento. Aí, o que é isso? Tem bênção tua retida só por causa desse pedaço desse demônio. Que o diabo, ele é diabo de desorganização. Ele não quer que tu organize nada, ele quer que fica tudo. Vai lá, faz aquilo lá. Ele pegou, levantou na hora. Arrancou tudo, a mulher dele estava fazendo comida. O que tu está fazendo aí não? Aí foi lá, chamou o pedreiro. 4 dias depois, tinha uma causa dele presa na justiça saindo. Ele falou isso para mim. Eu tenho esse quarto ali, 6 horas limpando. Um monte de cacareco que eu nem usava. A minha colher de pedreiro enferrujou. Muita coisa velha, sem utilidade. Foram 6 horas. Hoje, se tu entrar ali, está tudo organizadinho, a caixa está assim, está tudo arrumadinho, as coisas que eu uso ainda. Mas o que eu não uso, eu desfiz. Com 5 dias saiu a aposentadoria dela. Mas Deus não prometeu, mas tem coisas que às vezes a gente tem que eliminar. E acerca das roupas, tem roupa que eu não uso ali. Falei, amor, anteontem, eu falei, eu vou comprar aquele saco de 100 litros, eu vou botar dentro.
Vou ver se alguém quer. Se alguém não quiser, eu vou amarrar, vou orar. Deus, ó, tá no lixo. Mas direciona alguém. Porque tem coisas que a gente tem que tirar. Né? Aqui ele saiu do meio da família. Mas tem coisas que a gente tem que desapegar. Porque a gente tem coisas que não usa mais. Então, a gente está debaixo de uma promessa. Ah, bispo, mas o que tem a ver isso? Muita coisa. Muita coisa. Se você está com uma coisa que é inútil para você, pode ser útil para outra. Você pode doar, você pode dar, e se você jogar fora, alguém pode achar e se dar bem com aquilo. Isso já aconteceu comigo já. Teve coisas que eu achei que... isso aqui eu achei. Isso aqui foi o banco que veio minha esposa. Eu chamei de banco da fé. Eu não queria mais casar. Dobrei o joelho e falei, Deus, eu não quero mais casar. Eu não quero mais casar. Eu não quero mais casar. Eu não tinha nada aqui. Aí eu peguei o banco. Quando eu levantei, Jesus falou, agora ajoelha aqui, eu que vou falar contigo. Igual Samuel, Mariana. Deus, senta aqui. Não, agora você senta e eu falo. E Deus foi e me apresentou ela lá pregando, né? Olhei o material de longe, aprovei, joguei pro peito e casei na marra. Vai casar comigo, se não quiser contigo. Não. Eu quero casar contigo, namorar nós vai casar. Então aí vai fazer 8 anos para a glória de Deus. Então, fala, Terra. Também sobre isso que você falou para tirar coisa antiga, para dar lugares novas, também teve várias vezes que a minha mãe estava comprando os móveis novos para casa e ela estava tirando uma... Lembro disso que ela estava tirando uma bancada. Era uma tábua assim, uma bancada. Sim. Eu estava colocando lá fora, em frente à casa, e do nada veio uma moça que estava perguntando se a gente iria usar ainda a bancada. Aí eu falei que não. Ela perguntou se até tinha mais, aí eu entreguei para ela a bancada. Que pra gente às vezes não serve mais, mas para os outros não precisa. Isso aí. Isso aí. Então a gente se desfaz de algumas coisas e o novo vem. Jesus só não deu cabelo pra gente, caiu, ficou por isso mesmo. Eu fiz isso, eu fiz uma, como é que fala? Uma prova de Deus na minha vida. Quando a gente saiu do Bela Vista, tinha muitos imóveis quebrados. Aí eu falei, Jesus, eu não quero nada quebrado na minha casa. Porque eu tenho essa visão de que quando a gente tem algo quebrado, que está ali esquecido, que é um espírito muito ruim. Isso. Ou então aquele espírito... Rapaz, de um demônio, Terra. Que pessoas têm. Essa pessoa que estava lá em casa, ela tinha muito esse espírito. Eu falei, sabia que isso é o espírito demoníaco? Ela tinha espírito de cracudo. Aí eu falei assim, garota, ora, presta bem atenção no que tu está fazendo. Aí ela ficava ali retida com coisa que nem usava, mas que nem cabia. Eu falei, garota, tu está deixando de abençoar uma pessoa. Isso. Porque você está retida, tá com aquele negócio de apego. É mim, pelo amor de Deus. Ela brigava por causa do dali. Eu falava assim, gente. Aí quando não, o quarto ficava de cabeça para baixo e perna para cima, eu ficava mal, porque eu não gosto de ter essas coisas na minha casa. Aí eu comecei a orar. Eu falei, Deus, eu não quero isso. Quando eu fui morar com ele, era tudo quebrado. Os móveis daquela época. Era tudo quebrado, enferrujado. Eu começava a botar a mão, falei, Jesus, eu não quero assim, eu não quero assado. Aí quando foi mudando de casa, aí foi renovando tudo, vendo tudo novo. E eu tenho tido essa experiência. Durante os anos que eu moro com ele, eu fui tirando coisa que nem... E fui tirando. Aí quando foi esse ano, eu fiz outra coisa. Eu falei, eu quero renovar todos os móveis da minha casa. E Deus vai renovando. E Deus foi renovando todos os móveis. O sofá foi embora, já é outro. Coisa que eu nem pensei em ter. E Deus foi tirando o velho e foi colocando o novo. É a mesma coisa com roupa. Eu vejo, não dá em mim, não cabe em mim, mas eu não fico apegada naquilo dali. Tem pessoas que e aí prejudica a vida espiritual. Aí a pessoa fala, mas isso não tem nada a ver. Tem. E isso é tão verdade Tem. que eu falei pro meu filho Daniel, ele começou a ficar mais grandão, forte, né? Aí ele, mãe, pode dar. Meu filho, tu vestiu um calção uma vez, mãe, dá, vai. Quando eu pensei nesse mim, começou a chegar com bolsa de roupa, e bolsa de roupa, e bolsa de roupa, e bolsa de roupa. Aí eu falei, tá vendo? Quando a gente libera aquelas coisas, sim, Deus vai lá e tem algo melhor para te dar. E não é nem o que você tem, como eu disse, não é maligno. É porque Deus, ele quer te dar outro. Algo melhor. Ele quer te dar isso aí, outra coisa melhor. Algo melhor. É isso aí. Então, aí, pegando essa direção que Abraão pegou, aí Deus, ele, como eu tive que botar mais subsídio aqui, e foi até ontem, eu orei a Deus e pedi a Deus uma direção, tem que ser bem objetivo, porque tem bastante leitura. Eu gosto muito de ler, que ler faz a gente guardar, ler bastante faz a gente guardar.
Gênesis capítulo 24. E tem uma pergunta bíblica para os irmãos também. Não é nada de hebraico, nem grego, nem latim, que nem eu sei. Eu vou perguntar o que eu não sei. Números, é uma passagem muito rica. Ela é uma passagem muito profunda. Gênesis capítulo 24, Ela é uma passagem muito profunda, ela é muito boa para meditar. Tem aqui, quiser falar de relacionamento, você pode usar essa passagem. Ela é uma passagem muito rica, é extensa, mas tem muito conteúdo, né? Tem muito conteúdo. Abrão, aqui já é Abraão, né? Deus ele já mudou o nome dele aqui. Manda seu servo buscar uma mulher para Isaac. E Abraão era já velho e adiantado em idade. E o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse a Abraão, ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tornarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas irá a minha terra, a minha parentela, e daí tomarás mulher para o meu filho Isaque. Qual o nome desse servo? Qual o nome dele? Pai, eu estudei isso. Nós estudamos Gênesis todinho. Minha Bíblia fala que é Eliezer. Tá onde? Não olha não, tá onde? Bicho é chato pra caramba, né? Gênesis, eu tive que anotar também. Gênesis capítulo 15, versículo 2. Eliezer ou Eliezer? Eliezer mesmo, lembrei. Sabe por quê? Eliezer mesmo, porque eu tinha um colega nosso, antigo, bem antigo mesmo, antes de conhecer você. O nome dele era Eliezer, lembrei por causa disso. Então esse homem, ele saiu numa missão de 15, buscar... 15, versículo qual? Tá, eu botei aqui, quem é o mordomo que vai buscar uma mulher para Isaac? Gênesis capítulo 15, versículo 2, o nome dele. Eu tive um pastor que ele fazia a gente ler Gênesis direto e eu nunca entendi. É muito nome, é muita mulher, é muita... Desisti. Aí algumas coisas eu consegui captar. Então, o que essa história ela traz pra gente? Depois vocês lêem tudo, o capítulo 24, que eu lembro que eu já tinha dado aula sobre isso aqui, que ela tem uma prefiguração muito profunda. Por quê? No estudo que eu fiz sobre isso, Abraão, ele representa Deus, Eliezer representa o Espírito Santo e Rebeca, a noiva. Quem? Nós. Então, aqui ele está dizendo claramente o texto que ele tinha que buscar uma mulher que fosse da parentela dele, não fosse dos cananeus. Então, porque você já vê que o desejo de Deus era nunca misturar o povo. Mas você se pergunta, mas por que Deus ele tem esse capricho de não querer misturar o povo? Porque nós somos melhores? Por quê? Porque a glória é mais? Não. O único cuidado que Deus tem da nossa vida é adorá-lo. Deus ele não quer ser trocado por nada nem por ninguém. O único cuidado de Deus era esse: manter um povo separado de atitudes carnais, de sacrifícios a outros deuses. Então o zelo de Deus o tempo inteiro, até hoje é isso. Então ele já deixou o antigo concerto justamente aqui, já era uma base que Deus estava dando. Louvado seja Deus, para que a gente tivesse uma vida separada. Por que não é saudável
uma mulher ou uma moça se relacionar com uma pessoa que é desviada ou do mundo? O jugo é desigual, mas a pessoa, quando ela sai da igreja, ela fica descaracterizada do que é santidade, ou seja, ela vai praticar toda uma obra mundana, tudo que ela tinha vontade de fazer, e ela lutava na oração, lutava no jejum, lutava na palavra. Quando ela volta, cumpre o que Jesus disse, 7 vezes mais. A pessoa fica mais depravada. A primeira coisa que a pessoa faz quando ela sai da presença de Deus, já muda a vestimenta e o caráter. A intenção do diabo é nos descaracterizar de servo de Deus, é tirar a glória de Deus da nossa vida. Por isso aí a pessoa se relaciona, amizade. Aqui Eliezer representa o Espírito Santo. Ele está indo buscar, mas ele não está indo buscar de qualquer maneira, porque Abraão vai liberar uma palavra para ele: ó, você vai no meio da minha parentela, você vai lá, eu vou. Aí Eliezer vai fazer o que? Interceder Deus. Eu vou, em nome do Deus de Abraão, uma moça para o meu servo Isaac. Agora aí ele vai fazer o que? Vai pedir sinais. A mulher que sai com o cântaro, chegar na beira do poço, pegar. Essa é a mulher do meu servo. É onde eu estava dizendo que essa palavra serve para ser dada para relacionamento, para casais. Hoje nós, olha, meu Deus do céu, como eu pego gente na internet. É tanto homem quanto mulher. Bispo, eu quero uma mulher. Ora por mim, bispo. Eu quero uma mulher. Ou quando não é o homem que fala, ai, bispo, eu queria tanto me casar. Mas peraí, gente, por que quer casar? Você sonha em casar um dia, mas aí você vai fazer o quê? Vai orar, pedir Deus sinal, né? Ver o velo seco, o velo molhado, entrar no fogo, até terra. Isso aí é pedir o velo molhado, né? Seco não, né? Porque tem que ter uma perseverança, é jovem, né? Ainda tem faculdade aí, tem muita coisa pela frente, né? Se Jesus não voltar antes, é claro, né? Mas enfim, Delevassura e Calamaia, ele pediu toda uma confirmação, né? Para quê? Para que mesmo que fosse da família, fosse a mulher eleita para Isaac. Que também não adianta você ir, é tudo crente, meu Deus, aqui é um jardim. Cuidado que no meio dessas rodas tem a abelha, hein? Tem a abelha que fica no meio das rosas. E rosa tem espinho. E rosa tem espinho, não, mas tem que ter, isso aí tem que ter. É onde aumenta o amor por elas. No sentido figurado, claro que quando a gente é casado é uma só, duas não pode. Mas enfim, ele pediu uma confirmação, porque não é qualquer uma também. Um jugo desigual só arrasa com as pessoas. Isso é uma verdade, incontestável. Então você que está sonhando em ter um varão, vai orar. O bispo gosta de orar, mas não fica desconcertado quando ora. Ora, são duas coisas. Eu orava ao contrário. Tá, tu não queria. Eu também não queria, né? E quando eu peguei a minha estava novinha. Tá com um buraco aqui, os caroços cresceu aqui. Tá rindo que não é contigo. O rosto dela era assim, ó. Não tinha nada, não tinha uma marca. Aí eu peguei e ficou ruim aqui. Aí deu um buraco aqui. Aí já cresceu umas bolas, parece uns bichos aqui. Para ver se o homem permanece. Né? Eu falei, eu falei assim, quando me conheceu eu tava magrinha, né? Agora tem que aguentar até o fim, se vira. Só não tenta pegar no colo, na moral. Não, acabou. Já peguei muito. Já peguei muito no colo. Não pega agora não. Tem que tremer a perninha. Eu te falei da foto. Aí que nem família em casa. Tá de brincadeira, maluco.
Eu sou pastor, tem que representar, né? A irmã aí, rindo, a irmã batizou logo. Caraca! Mó pesão, mas já dá um cano aqui. E a pequena fazendo do chão. Isso aí! A perninha do Kiko. Pô, eu falei, não, nunca mais na minha vida, eu juro. Mas eu tô me esforçando, vou malhar. Eu aguento, né? Mas assim, vamos voltar aqui. Então, ele pediu confirmações para que fosse ela e cumpriu. Quando ele chegou, ela estava indo perto lá do poço, e ela tirou a água, serviu para os animais dele, que ele estava fazendo uma jornada, uma viagem, e foi a confirmação. E ele vai declarar o que Abraão tinha falado para ele, e ela vai aceitar na hora. Ela vai até a sua família, e ele foi até lá também. Ó, é o teu irmão, ele me mandou aqui. E aí conta toda a história da confirmação. Eles viram para ela, isso é muito importante, você vai para esse varão? A Bíblia diz, ela fala, eu vou com eles. Quando você ora, e mesmo você pedindo confirmação, ainda você é aprovado. Mas tinha o dote. Quando o cara viu o dote, o cara ficou doido. Por quê? Vaso de ouro, vaso de prata, pedra preciosa. Estava adornando ela, que tinha que pagar o dote. E a escolha dela foi, eu vou. Então, quando a gente está pela fé, que é fé, irmão. Ele foi pela fé e Deus cumpriu. Ele obedeceu ao seu Senhor. Então a fé, ela anda junto com a obediência. E quando a gente faz isso, irmão, tudo está certo na nossa vida. Se vir alguma coisa ao contrário daquilo que Deus mandou você fazer, levanta a mão. Porque você tem consciência que você está fazendo o que é certo. E que é certo, cumpre. Aí, é uma prefiguração. Aqui o Espírito Santo está fazendo o quê? Eliezer, ele é o Espírito Santo. Rebeca é quem? A noiva somos nós. O que é o vaso de ouro, vaso de prata, pedra preciosa? Os dons do Senhor para a nossa vida. Então isso é uma palavra muito forte, né? E nós temos que pedir essa confirmação a Deus sempre, para que a nossa vida ela venha andar de fé em fé, de glória em glória, até a estatura de varão perfeito. Então, fica essa palavra para os meus irmãos. É simples, mas ela é muito rica. Medita nela depois com calma. Ela é muito poderosa. E ela vai seguir, vai subir. Ih, tem outro bicharete forte. Quando ela vem embora com ele, quem está vindo do campo? O Isaac. Quantos anos ele tinha? Na verdade, eu não me recordo. Quantos anos tinha Isaac? 40. Virgem, sem tocar numa mulher. De onde ele estava vindo? Do campo. O que ele estava fazendo? O dia que você orar, não pega vagabundo não, terra. Servo de Deus tem objetivo. Você é jovem, oportunidade você vai ter assim, ó. Um leque. Mas o dia que você for conhecer alguém, não sei se você vai estar aqui, se vai estar já na igreja dos teus pais, eu creio. Nunca tome nenhuma atitude de arrumar alguém sem consultar eles. Ah, pai, gostei de um fulano assim, mãe, assim, assim. Aí eles têm que perguntar, está trabalhando? Não está não, então não vai namorar não. Se sair contigo, ele vai pagar o que para tu? Nada. Você vai ficar chupando o dedo e o pessoal chupando sorvete. Então, vai falar para os líderes da igreja, tua vida vai estar coberta. O relacionamento não vai ter erros.
Você sabe o que eu estou dizendo, né? Nada vai sair fora do padrão cristão de um relacionamento. E hoje em dia o negócio está sinistro. O pessoal quer fazer lua de mel antes de casar. Nós perdemos uma mente aqui por causa disso. Deus usou uma valor, falou para ela, o cara que foi ministrado, mas não era ele. E a irmã, uma bênção, ajudava pra caramba, a gente se precipitou e tá lá até hoje. E o cara é tipo Nabal, o sinal do cara conhece a palavra, mas só fala do pai. Então, isso é uma pessoa que é crente, mas está descaracterizado, está desviado, a unção já se foi e está achando que pode lutar. E o ruim, que é uma pessoa que carrega o espírito de Jezabel, manipulador. Esse tempo todo, ela não viu mais aqui. Por quê? Cara, não deixa. Por que não deixa? Porque luz e treva não combinam. Sabe, se vir vai ter conselho. Nenhum líder de igreja pode mandar ninguém se separar de ninguém. Não pode. O dever de todo líder, de todo irmão é orar. Tem pessoas que corinho de fogo é uma bênção, irmão, mas tem corinho de fogo, se tu não vigiar, você pega. Atirou no teu caminho é livramento. Tu sabe se o varão está sendo provado? Tu sabe se a varão está sendo provada? Por que é livramento? Deus te revelou não, então não fala que é. Eu sou dessa questão. Eu fui ontem, lavei um carro só o dia todo ontem, só por fora. Fui encher o pneu do carro, tinha um amigo lá. Ele é da casa de Leão. Foi pegar conselho lá. Sabe o que os caras falam para ele? Foi livramento que Deus te deu para a mulher que tirou de casa. Eu conheço ele. Ele falou para mim assim, Ademir, sabe por que eu saí de casa? Ele fez a cirurgia da minha esposa. A mulher mandou ele embora porque ele botou bolsa no bolso para mim. Sabe o que eu falei para ele? Vou ser bem sincero, vai, não tem a outra. Será, bispo? Tem, não deu outra. 2 semanas depois, ela já estava com o cara e mandou ele embora de casa. Ele estava chorando ontem. Eu fui encher o pneu do carro dele. Ele falou, aí ele foi perguntar para ele, o senhor acha que eu devo orar para voltar para ela? Ele perguntou para mim. Eu falei, aí Deus falou assim, ele já falou com um montão lá, e todo mundo falou que foi livramento para ele. Eu falei, não, família dele. E ele não pediu para sair. E existe uma restauração, né? Existe uma restauração. Nós temos que entender que existe uma restauração. Foi isso que eu falei para ele. Porque eu conheço vários testemunhos sobre mulheres que têm aquela restauração. E homens também. Sim. Inclusive, eu estava no grupo não tem muito tempo. Tinha muitas mulheres que estavam na restauração. Mulheres que eram casadas, dentro da igreja, que entrou outra mulher, que tem família. A família continuava enchendo os filhos, a esposa. E elas buscavam pela restauração. Assim como tinha homens também buscando pela restauração. Que a mulher veio embora, Sim. o homem estava buscando pela restauração. E eu também nunca... Quando tinha pessoas que chegavam no meu privado para me pedir conselho, eu falei assim, eu busquei pela restauração. E eu obtive uma resposta. Mas só que a restauração, meu marido não chegou a ponto de sair dentro de casa. Ele estava perto disso, porque eu sentia que algo ia acontecer. Né? Mas não também por causa de outra mulher, não era mesmo dele mesmo, era coisas dele mesmo. Que tinha que ser tirado e o Senhor dizia para mim, tempo, como ainda tem. Pedi aconselhamento esses dias e Deus fez com que essa semana a gente ficasse só nós dois sozinhos para conversar. E foi muito bom, foi agradável, né? E foi assim. Mas o bispo aqui, de madrugada, ninguém viu. Mas o bispo que sabia, de conselho a ele, então assim, para ele, com a esposa dele. Então, tudo é a questão de busca mesmo, pelo relacionamento, pelo casamento. Sim. E cada vez mais, é o que quando eu ministro, quando eu estou pregando a verdade, então lá para falar de relacionamento, todo casal precisa lembrar o início do relacionamento. Eu faço muito isso. O que você gosta? E sabe que ele chega cansado. Pô, o cara vai tomar banho, quase não tomando banho. Mas tem que tomar banho. Ele está cansado. O que ele gosta de comer? O que ele gosta de beber? O que ele gosta de fazer? Ah, eu gosto da régua aqui, eu gosto, um exemplo, eu gosto da chave aqui, e eu gosto do microfone aqui. Quando ele chegar, já deixa lá. Pronto.
Coisas simples que mantêm um relacionamento avivado. O sexo é complemento da união. Mas o amor real, você tem prazer só em ver. Você se alegra só em ver. Tem uma palavra que muitos líderes não gostam de usar, e eu pouco vejo isso. É o cara olhar para a esposa dele e dizer assim: eu te amo. Sem nada na mão. Que o amor tem que bater nela e voltar para você. Você tem que sentir a ardência do amor que ela tem por você, e você sentir a ardência do amor. O casal, quando se toca, chora de alegria, de gozo. Tem uma coisa que eu gosto muito de pregar de relacionamento: transparência. Nada. Ele veio naquele dia que eu de aconselhamento, ele veio. Quem veio foi ele. Eu fiquei surpresa, né? Aí eu falei assim: vai, o Alexandre pediu para conversar. Preciso conversar com você. Eu creio no poder. Aí eu falei: nossa, é bom. E eu não falei nada, simplesmente estava aqui. E foi melhor ainda, porque partiu dele. Né? Então, daqui a pouco nós vamos ter mais 2 filhos, né? Não? Ele foi se refletir, porque eu tinha falado com ele, eu tinha conversado com ele, foi refletir tudo que eu tinha falado. Aí ele falou assim: quando ele chegou do trabalho, ele descansou e falou assim: eu preciso conversar contigo. Eu tomei uma decisão na minha vida. Vamos lá pro quarto, sério? Aí ele disse que ele nunca mais, ele foi homem para fazer uma coisa lá no passado, dizer que nunca mais ele ia fazer, e essa agora ele não ia fazer mais. Eu disse assim: é o que eu escolho. Porque eu sempre vou estar para te apoiar no comando. Isso aí. Aí tu viu o resultado no WhatsApp. Mas o casal, Terra, o casal precisa muito de diálogo, precisa conversar muito. Olha, muitos. Ele não, quando eu conheci o Alexandre, ele sentava para conversar, isso era uma coisa que eu orava, quando eu pedia muita Deus para ele sentar para resolver. Porque ele vivia naquela. Ah, sim, quando tiver os filhos do lado, manda ralar geral pra laje. Aí eles foram todo mundo. Aí eles, o prof deles, todo mundo ir para casa da mãe do Arthur, que era o aniversário, Sim. todas as 3. Aí foram, aí ficou só nós 2. Eu falei: então só nós 2, né? Eu falei: Mas ele não chegou também com um bumbum, nada. Só chegou com a palavra. Teve um dia que ele trouxe pra mim: quem foi a mamãe? A Jujuba, não foi? Ó, tu sabe o que ela gosta. Tem uma palavra. Olha, rapaz, eu soltei no lugar que eu fui pregar. O altar estava assim, festado de líderes, pastor, bispo. Aí eu não lembro o que eu falei, que eu entrei em relacionamento. Eu senti o toque do varão, eu falei: vai descer. Falei: irmão, e a esposa estava lá. Quanto tempo a esposa de vocês não viu no choquito? Deus está falando! Quanto tempo a tua esposa não ganha um beijo na testa? Deus foi me dando no coração deles. Foram 7 revelações. Quanto tempo tu não dá um beijo na bochecha dela? Só quando namorou, né? Agora, se deixar, tu bate. Terra, foi um tal de cisca-cisca de sapato atrás de mim. De se ajeita. Esse relacionamento é um ministério. Se eu não cuidar bem da minha mulher, eu não vou cuidar bem da obra nunca. Porque lar é ministério. Isso é uma palavra que ninguém vai mudar. Se eu não tiver um testemunho dentro de casa com a minha esposa, eu vou ter testemunho para quem? Para ninguém. E que Deus conserve. E quem é que rega isso? Os 2. Melhorou agora? É manter. Já aguentou um tempão. Aguenta mais um tempão, tá bom. São 2 anos mais que tu só. Quase 2 anos mais que tu só. Então, mas já é um tempo, né? 10 anos. 10 anos, pô. Tá bom pra caramba, né? Mais 10 anos, mais 10. Não tem, depois tem uma história aí. Eu vou casar agora de novo. Eu falei que vou fazer outro. A gente foi na Penha,
Aí o pessoal casando, entrou uma alegria em mim. As mulheres fazendo farra, né? Cadê um negocinho assim que joga? Falei, amor, vamos casar de novo. Ela quase chorou, eu também. Falei, mas por que? Tá abalado, bispo? Não, tá melhor. Tem que fazer ser melhor. Relacionamento você tem que fazer ser melhor. É descobrir o que ela gosta, o que ela não gosta, fazer surpresa. Eu também falei assim, ô Lídia, você que prega muito, quanto tempo a sua esposa não ganha um presente teu fora da data do casamento dela? Deus está falando, hein? Alexandre, cuidar, fora de data de casamento, já precisa cuidar. Não, mas quando ele, tipo assim, quando eu estou meio aborrecida, uma coisa ele vem. Quando ele não pode, ele vem sempre com alguma palavra, então com café da manhã, como já aconteceu, né? Café da manhã. Então, vocês já sabem, é só não perder. E quando vem a ira, quando vem a raiva, o que a gente faz? Aí, o casal tem que entender uma coisa, é o tempo dele. Ele está chateado, não adianta eu ir lá. É o tempo dela, não adianta eu ir lá. Mas está escrito para a gente não pôr o sol sobre a lua. Sim, mas existem situações que às vezes você vai ter que dar tempo ao tempo para você chegar ao diálogo com alguém. E como é que foi alcançado isso? Oração e atitude, né? Ela orou lá de casa e eu orei do trabalho. Aí o que aconteceu? Deus despertou você para chegar a ela, né? E daqui vai sair, vai direto para a churrascaria comemorar, né? Recebo, não me entendo. São que horas aí, Terra? É 5h42. Tá, vamos lá, vamos tentar terminar esse pedacinho, né? O casal já está resolvido, já vai fazer outro casamento. Deus quiser. Eu vou marcar com ela, mas ano que vem só. Vem cá, o senhor é juiz de paz também? Ainda não. Eu vou ver se eu chego lá. Vou ver. Eu vou ver se o objetivo é virar professor capelão. Vou ter que terminar o segundo grau, né? Eu vou ver. Eu vou ver isso aí, que eu tenho vontade sim. Agora final do ano. De fazer os casamentos, de realizar cursos. Quanto vai ser os cursos? Eu não vou cobrar nada. Vai ser aberto para geral, quem quiser. Seja em novembro, né? Não, agora só ano que vem. Ele tem que ficar de olho na internet. Não, eu vou. Ele também conversou comigo. Né? Eu falei assim, a gente fez faculdade junto de teologia. Eu quero fazer. Vamos fazer nós três juntos. Eu quero fazer. Eu vou fazer. Sim. Só que não para teologia. Teologia, eu quero fazer o básico da teologia. Curso básico. É bom pra caramba, é muito bom. É bom. Por quê? A gente vai precisar. São muitas congregações. O projeto que Deus tem pra gente é muito grande. E só pelos olhos da fé, a gente está falando de fé, né? A África foi alcançada daqui. Agora estou com amigos novos no Paquistão, pastores novos, missionária, Índia, tem vários indianos que entraram, tem pessoas da Coreia. Então, quem tem que tomar posse? É eu. E quem está aqui comigo? Quer fazer a obra? Faça. Crescer na graça e no conhecimento, seja cheio do Espírito Santo e deixa o pau quebrar, que vem. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 28. Sanderson, Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Deuteronômio capítulo 28. A pastora Leni lê versículo 1, versículo 2. Daniele, Levítico capítulo 26, pastor Alexander, Josué, capítulo 1, do 1 ao 8, Marcos Paulo, Deuteronômio 30, verso 8 e 10, e eu vou ler o Salmo 1, do 1 ao 6, Deuteronômio 28, capítulo 28, verso 1 e 2, pastor Aleni, lê forte e alto. E será que, se ouvires a voz do Espera aí, Terra. Pode tirar um pouco. Peraí. Glória a Deus. Pronto. Fica melhor pra. Vai.
Deuteronômio 28, 1 e 2. E será que se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Levítico, vai. Pode ler tudo. Tudo? É muito? É muita coisa. Então tá, peraí que eu vou te ajudar. Glória a Deus. Então faz o seguinte. Deixa eu abrir aqui. Você regalou muito ouro, hein, Tiago? Peraí, então eu vou traçar aqui um negócio aqui. Peraí, capítulo 26. Tá. 7, 7 e 14, lê até o versículo 7, 26 até o 7, aí a pastora lê do 8 até o 13. Vai. Do 1 até o 7. Né? Do 1 ao 7. Não, o seu é Deuteronômio 30, verso 8 e 10. Ele vai ler Josué de 1 a 8 depois. Vai. Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos o fizerdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto, e a debulha se vos chegará a vindima, e a vindima se chegará ao cemitério. E comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Também darei paz na terra, e dominareis seguros, e não haverá quem vos espante. E fareis cessar os animais nascidos da terra, e pela vossa terra não passará a espada. E perseguireis a vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. Verso 8 em diante, até o 13. Levítico 26. 26 quanto? 26 do versículo 8 até o 13. Do 8 até o 3, né? Isso, 13. 5 de vós perseguirão 100, e 100 de vós perseguirão 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. E para vós olharei, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei o meu concerto convosco. E comereis o depósito velho, depois de envelhecido, e tirareis fora o velho por causa do novo. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. E andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. E eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar direitos. Josué, de 1 a 8. Glória a Deus. Deus fala a Josué e anima. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa-te esse Jordão, tu e todo o povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto, desde o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar,
para o poente do sol será o vosso termo. Nenhum se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem de bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te, tem de bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por ordem que quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a toda quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e tão prudentemente conduzirás. Deuteronômio 30, versos 8 e 10. De 8 a 10, perdão. Quanto a ti, voltarás à sabedoria, ao bom senso de obedecer à voz do Senhor, pondo em prática todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus tornar-te-á próspero em todo o trabalho das tuas mãos, os filhos do teu ventre, as muitas crias dos teus rebanhos e as abundantes colheitas da tua terra. O Senhor voltará a se alegrar em ti, ó Israel, da mesma maneira como se comprazia com a felicidade dos teus pais na antiguidade, se obedeceres à voz do Senhor teu Deus, vivenciando sinceramente todos os seus mandamentos e decretos escritos neste livro da lei. Caso te convertas dos teus maus caminhos e voltes para o Senhor teu Deus com todo o amor do teu coração e vontade da tua alma. Foi? Salmos capítulo 1, do 1 ao 8. Do 1 ao 6, perdão. Salmos capítulo 1, do 1 ao 6. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Por quê? Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Obediência e fé. Eu fico muito triste. Eu até fugi bastante da internet. Ultimamente eu não tenho acompanhado mais nada, porque nós vemos muitas coisas estranhas, palavras só para te trazer um refrigério, não te trazer uma libertação. O evangelho, vamos dizer assim, o evangelho de Deus, palavra de Deus, ela tem que contrastar a minha vida e a tua vida. Reminusse de prominar Sarábia.
Relebará e a terra de Cominassúria. Porque ultimamente vocês escutam a terra. A palavra de Josué, tem que perseverar, você tem que ler, você tem que. Mas o que eu estou fazendo para a pessoa ir? Eu só aponto o erro dela. Não posso fazer isso. Eu não aconselho ela. Não, você tem que ir, tá? E como eu faço para ir? Eu acho muito bonito o exemplo da tua filha. Vou usar ela, Kézia. Eu gosto de você também. Pô, ela é muito sujeita. A gente fala com ela uma vez só. Ela não faz assim, ó. Não vou. Não. Ela simplesmente aceita. Aí depois ela fala, pô, mas eu fiquei com um pouco de medo. Normal. Né? Vou botar a bichinha para pregar a terra. Imagina o coração dela como não está. Mas como é que o senhor sabe? Eu passei por isso. Quando eu entrei em Manancial, eu tinha 35 anos, 28 anos. 28 anos. Em um ano eu li a Bíblia toda. Que eu perguntei como é que fazia, eu já meti a cara e acabei. Só que isso não me deu conhecimento de nada, não entendi nada, assim que eu li. Nilton, que era o meu líder na época, falou assim, um culto. Eu ainda não tinha terminado a Bíblia toda não. Eu estava no livro de Naum, eu acho. Que eu estava lendo, comecei em Mateus, virei rápido, que eu trabalhava de manhã até 2 horas da tarde, então eu comia a Bíblia. E tudo isso que a gente leu aqui é um conjunto de obediência. E nós vemos os benefícios que ela tem para a nossa vida. Isso não precisa nem destrinchar, porque meus irmãos é sabedor, sabe que a obediência ela traz isso. Então ele falou assim, tu vai pregar. Eu falei, amém. Aí ele fez assim. O cara, por 7 meses ele vai pregar. Fui, terra. Culto do jovem. Só tinha os membros mesmo. Uns 4 gatos pingados. Comprei uma gravata, trabalhava, né? Um paletó. Falei, vou pregar igual Marco Feliciano. Eu assistia muito, eu tenho até hoje DVD. Aí eu queria imitar ele. Eu queria falar de Gênesis capítulo 1, quando ele fala sobre como foi feito o homem. Eu queria imitar ele. Olha, o Espírito Santo é a coisa mais linda. Não foi isso. Quando eu fui falar o que ele falou, ele virou a minha língua. Porque ele fala assim, Gênesis 1:1. Nós vemos, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1:2, há uma infinidade no tempo. Ele fala isso. Quando eu fui falar isso, em Gênesis 3, o Espírito Santo parava sobre... Quando eu fui falar isso, saiu assim. Gênesis 1:2, eu parei. O Espírito tomou minha boca. Deus manda dizer, eu não era batizado com o Espírito Santo, que o Espírito dele está pairando sobre a igreja. Na hora que eu falei, caiu o Espírito sobre a pastora e o Nilton. E eles falaram de mistério. A pastora chegou a dar um pulo da cadeira. Mas por que Deus não te repreendeu? Tu queria imitar. Desejo de querer ser pregador. Não era de imitar ele, ficar igual a ele. Por isso que quando alguém falar para você que você não faz alguma coisa certa na obra, você não deve dar ouvido. Porque quem te levantou foi Deus. Que nem eu escutei aqui na porta de casa, ficou muito forte. Que foi comigo de novo. Escutei quando era novo convertido. Eu só cantava Legião Urbana, Dire Straits, Led Zeppelin, Pink Floyd, Rage Against the Machine. Me deram da harpa para cantar. Minha voz é linda, né? Imagina eu começando. Que terror psicológico. Mas eu era crente. Eu pensava que todo mundo era igual a ela, só. Não! Tinha gente ruim na parada, terra.
minha líder na época. Quando eu comecei a cantar, eu não sabia. Eu tinha pegado um CD com a pastora e fiquei ensaiando em casa para aprender. Falei, se alguém me chamar para cantar num culto, que eu vi, vem você cantar hoje. Eu achava que ia chegar a minha vez. Demorou, mas chegou. Quando eu fui cantar, ela falou assim, você não presta para isso. Ela foi muito responsável, porque eu vim do mundo, eu bebia, eu fumava, noitada. Ela foi responsável com essa palavra. Seu desvio, né? Só que eu já aceitei Jesus, já entrei apanhando. Sabe o que eu fiz? Falei, gente, calma. Depois disso teve uma contenda tão grande entre o grupo, que veio uma missionária da casa dela, foi Deus mandou eu vir aqui. Lá da porta eu vi 4 demônios, cada demônio com uma bola de aço e cadeias na mão. Algum de vocês aqui vai ser acorrentado. Na hora, uma menina com um marido que saíram e a outra menina saiu. E a minha ex-líder saiu também. Os 4 demônios carregou eles. E foram para o mundo. Hoje, então, alguns voltaram, mas outros continuam perdidos. Então, eu escutei isso novo convertido. Depois uma pastora presidente. Depois de um culto, eu louvei o hino do João Neto. Era uma distância mais ou menos assim. Falou, tu não serve para cantar esses hinos não. Só corinho. Aí eu falei, mas eu não canto para você. Eu louvo para Deus. Não muito tempo. Já bispo. Não foi bispo já. Tinha recebido uma, recebi outra. Na porta da minha casa. Você não presta para cantar corinho nem louvar. Só para pregar. Quando alguém falar alguma coisa para vocês que vocês não servem, dá glória para Deus, terra. Se não sair uma resposta por permissão de Deus, só glorifica Ele, porque quem levantou eu e você foi Deus. Quem luta por obedecer a Deus é eu e você. Então você não deve satisfação para ninguém. Quem luta para estar aqui, vocês podiam estar em qualquer outro lugar. Eu podia estar dormindo, não vai ter culto hoje não. Eu podia. Não quero. Está doido, eu quero ir para o inferno. Melhor pagar o preço e glorificar Deus, né? Fica o carro na reserva. O meu estava na amarelinha também. Se tu ligar a chave, tu vê a bolinha amarela lá. Mas o que? Eu falei, eu vou ir para casa. Deu assim, deu. Taca combustível nessa mulher, está aí, taca azeite, sangue. Tem que andar. Tem que andar. Então, terra, não dê ouvido a pessoas que não estão plantadas junto a ribeiro. Porque o crente que dá ouvido a essa gente ainda não nasceu de novo. Que a gente sabe, tudo contribui para o bem daqueles que amam o Senhor e Ele tem te chamado ao seu decreto. Então, quem te chamou foi Deus, você não deve satisfação. Somente obedeça e siga. Amém? Falando de obediência, eu falei que queria bater isso aqui, só quero sair terra. 6:04. Maravilha, tô doce hoje, tô doce. Vamos lá. Quer falar alguma coisa? Falar alguma coisa? Falar? Não? Falar alguma coisa? Então vamos embora. Joga primeiro e vai devagar. Falando sobre obediência, né? Salmo 119. É um salmo que tem pessoas que se assustam com ele por causa da quantidade de versículos. Dos salmos é o maior, não tem outro. 3 folhas. O meu dá quase 4. É o que a Bíblia estuda. São 176 versículos. Um mais forte que o outro. Às vezes, medita. Teve uma vez o cara me perturbava no Messenger. Me dá uma palavra. Eu acho que ele achava que eu era aquela negocinho, aquela macumbinha santa. Só sei palavra boa. Deus te abençoe. Me dá uma palavra. Aí uma vez eu me enfezei. Falei, irmão, lê o Salmo 119 7 vezes por dia. Nunca mais ele mandou.
Ele pediu para me dar uma palavra para ele. Pô, caraca, se o Salmo 119 não prestar para ele, meu Deus do céu, o que ele quer? Que o filho de Jesus tenha 6 asas? Meu Deus do céu. Gente, eu uso o talite, mas eu não sou melhor que ninguém, não. Isso aqui é manto. Dá quase 4 mesmo. Oi? Dá quase 4. Dá que a minha de estudo também, ela... Mas amém, deu 4. Salmo 119, eu quero bater aqui bem rápido. Ele é muito profundo, esse salmo. Muito profundo. Eu aconselho, o dia que você estiver irritado, pega o Salmo 119 com raiva, lê tudo. Tu vai sair falando em mistério, voando, tu vai esquecer da luta. Então, mas às vezes a gente entra em tanta guerra que a gente não tem nem cabeça para ler Bíblia. É verdade, né? Vamos lá, Salmo 119, versículo 1. Bem-aventurado os que trilham os caminhos retos e andam na lei do Senhor. O verso 2. Bem-aventurado os que guardam seus testemunhos e buscam de todo o e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria o quê? Verso 6. Então não ficaria atentando eu para todos os teus. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus juízos, teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Embora Deus ele não desampare ninguém. É a gente com a nossa cara de pau que desampara ele. Aí ele fica lá, o Espírito Santo. Ô rapaz, se tu ficar, Jesus vai voltar aí, ó, tu vai ficar aí. Então vamos lá. Mandamento, testemunho, lei, caminho ou preceitos. Preceitos e mandamentos é o mesmo. Então eu dei uma separada aqui, que eu falei, gente, um dia eu vou falar sobre isso, o Espírito Santo ele me incomodou, mas nós temos que conhecer. Lei, não vou usar o hebraico não, vou direto em português. Alguém trouxe caneta aí? Quer anotar? Se quiser eu falo devagar, quer anotar? Vamos lá. Lei, no hebraico, Torá, representa a totalidade do ensino de Deus ao seu povo Israel. E também chamada Pentateuco, os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, ou ainda todo o Antigo Testamento. Essa é a lei do Senhor, que também a palavra no hebraico chama-se davar. Palavra chama-se davar no hebraico. Testemunhos. Os testemunhos em hebraico, edot, E-D-O-T, no hebraico. De Deus, representam as condições ou requisitos do seu conserto, expressando a sua vontade. Então, quando nós lemos o primeiro, né, nós vemos o que Deus quer para a nossa vida, né? Seus testemunhos, que sua vontade boa, mas que como é que é o versículo todo? Romanos capítulo 1, capítulo 12, verso 1. Não olha não.
Daniel, abre a Bíblia aí pro povo aí. É o quê? Romanos. Romanos 12, versículo 1. Romanos e antes de Apocalipse e depois de Gênesis. Certinho aqui. Agora acertou. Lê alto aí, Terra, para nós. Romanos quanto? 12, 1. Rogai-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis a vosso corpo sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e com o vosso culto racional. O que é racional? Por que tem que ser racional? Com a mente pensando. Isso. Consciente. Isso. O que é um culto consciente? Saber qual Deus está servindo. E mais. Racional. Razão. Quando eu estou na igreja, tem que fazer o quê? Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Razão. Estou na igreja, o que eu tenho que fazer? Adorar. Isso aí, razão. Caminho. Os caminhos. Do hebraico derek. De Deus. Representa os princípios e meios pelos quais Deus se relaciona com o seu povo. E realiza a sua redenção na terra. Seus caminhos se opõem à sabedoria e valores humanistas. Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9. Porque as minhas pisaduras são mais altas do que as vossas pisaduras, e os meus pensamentos, caminhos, mandamento ou preceitos. Os preceitos no hebraico piquidim, de Deus abrange as instruções detalhadas da parte do Senhor. Por isso que quando ele pede para a gente observar, é isso. É você detalhar. Você lê todo o livro. Aqui temos o Salmo 119. Mas sempre tem algo que chama a tua atenção, correto? Poxa, como purificará o mancebo o seu caminho? Observando a lei do Senhor. Está logo embaixo. Versículo 9. Como purificará o jovem o seu caminho? É uma pergunta. Observando conforme a sua palavra. A tua palavra. Palavra no hebraico é davar. Se você observar, se você empurrar para dentro do teu peito, tu é bem-aventurado. Fale. Quer falar? Ah, não? Alguém quer falar alguma coisa? Então vamos seguir. Estatutos para fechar. Os estatutos, o quim de Deus, consistem em regulamentos para o seu povo, individual ou coletivamente. Tanto serve para mim, quando eu vou fazer o quê? Vou meditar na palavra. Quando eu sigo o que disse Deus para Josué, ó, ninguém vai suster diante de ti. Eu acho esse versículo muito poderoso de Josué, porque quando ele está dizendo ninguém vai te suster, ele está falando ninguém vai se meter na tua frente. Se entrar na tua frente eu tiro. Louvado seja Deus. João capítulo 15. Está quase terminando. João capítulo 15. A pastora Leni, lê para mim, por favor. Eu vou estar ditando aqui. João capítulo 15. João Evangelho. João nos deixou uma riqueza profunda. O Apocalipse, 3 epístolas e Evangelho. Evangelho de João, capítulo 15.
minha Bíblia é muito fina, as folhas. Puxa uma, vem 30. Achou a terra? A tua fina também, né? João 15. Tu vai ler do versículo 1 ao 10. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenha falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara a si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Isto é glorificar meu Pai, que deis fruto e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós e permanecerei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Versículo 16, 17, 18. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborreceis, sabei que primeiro do que vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Está entendendo por que tribulação no casamento, no trabalho, no colégio, dentro de casa, com pai, com mãe? Por causa disso aqui. Porque é Ele em nós, não é nós nele. É Ele em nós. Se não fosse a ação do Espírito Santo na nossa vida, para fazer esse divisor, nós lemos sobre mandamento, lei, estatuto, juízo e preceito. Então, quando nós observamos, o que ele falou? Se vocês observar, eu estou contigo. Não é? E se não observar? Fica difícil alcançar o conhecimento de Cristo. Então, é dever de todo cristão estar envolvido com a palavra, estar envolvido com a obra de Deus. Porque nós temos um adversário. E ele fica bramando, tentando. Eu amo essa palavra porque ele está tentando. Ele não tem poder para nos tirar da telebra, calamaia. Ele não tem poder nenhum de me tirar daqui e de tirar vocês daqui. Porque ele fica procurando os erros. Ele é assim. Aqui, ó. Você quer? As pessoas fazem uma imagem muito errada de Satanás. Ele vai te oferecer azeite. Ele vai te apresentar mirra. Ele vai te apresentar ouro. Mas, bispo, as mesmas coisas que os homens deram para Jesus quando era menino. Mas essas três coisas para Cristo era um poderio fora do comum. Não vou falar agora não, que isso leva muito tempo. O diabo, em outras palavras, ele vai te oferecer sempre coisas boas. Esse negócio que o diabo vem de capa, não. Ele estava meditando nisso. Não é maravilha que Satanás transfigura em quê? Anjo de luz.
Reminúcio de prominência. Ele vai até, ele usa até o pastor desligado para te dar, para te persuadir. Vai lá acontecer com vocês. Ó, você fica, ela sai. Parece Deus, né? Se ele tivesse a mente fraca, ele ia falar, é mesmo. Ia ter um casamento ruído, uma família destruída. Ele foi usado pelo diabo. Que isso? Espírito de manipulação. Não, eu quero isso aqui, esse aqui eu não quero. Escolha, acepção, isso é pecado. Tiago diz que condena-se a acepção de pessoas. Não vou ficar com ele porque eu falo o nome dela. Não vou ficar com ele, não quero essa criança, não sabe nem pregar, vou ficar com ele. Dentro do reino. E o fruto? Quem é o lavrador aqui do negócio? É Cristo. E ele vai fazer sua colheita. Né? Ele quer que faça o quê? Ó, limpa a vara aí, ó. Para quê? Para dar mais fruto. Só que está acontecendo o seguinte: o povo está com dificuldade de limpar. Os que tem, tá bom. Aí o que ele faz? Vai acumulando. O que vai acontecer com o galho? Aí você sai fora da palavra. Você tem que deixar o povo ir, você tem que deixar o povo fazer a obra de Deus, né? Se eu falar de insegurança, mas não é o tópico que a gente quer dizer aqui, né? Nós sabemos que Jesus nos amou primeiro, e isso é um preço muito duro que a gente tem que pagar para obedecer, andar por fé e não por vista. É muito difícil para a gente, mas a gente consegue. Louvado seja Deus. Sujeição a Deus. Misericórdia. Tiago capítulo 4. Marcos Paulo vai ler do 7 a 11. Pastor Alexandre, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 13. E a Daniela vai ficar para depois. Daqui a pouco os versículos. Tiago capítulo 7. Tiago 7. Oh, Tiago 7, ó. Tô vendo se é bom de Bíblia mesmo. 1 Pedro. Você é 1 Pedro 1, verso 13. Ele vai ler primeiro. Lê Tiago capítulo 4, do 7 ao 11. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus e ele acolherá todos vós, pecadores. Limpai as vossas mãos, e vós que tens a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Entristecei-vos, arrependei e chorai. Abandonai-vos o fácil, e pranteai e trocai a vossa euforia pelo pesar. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Até o 13, né? Não. 1 Pedro 1 a 13 agora ali. 1 Pedro capítulo 1, perdão. 1 Pedro capítulo 1, do versículo 13 ao 17. Dá o microfone para ele ter. Vou ficar mais alto aqui, ficou muito distante. Glória a Deus. Portanto, cingis os lombos do vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Deus, de Jesus Cristo. Como filho obediente, não vos conformamos com as concupiscências que antes havia em vossas ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vos também santo em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santo porque eu sou santo.
E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um. Andai em termos de em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Está aqui, 17? Agora você vai ler o versículo 22, do 22 ao 25. 22. Purificando as vossas almas na obediência à verdade para caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros, como um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptibilidade pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre, porque toda a carne é como erva, e toda a glória do Senhor como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Até 25? Pode para fechar. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Antes de vir para Jesus, eu fui muito evangelizado. Eu estava com o copo de cerveja na mão, toda sexta-feira na barraca do Betão, no pagode que tinha aqui na rua. Descia um rapaz toda sexta-feira com terno marrom, apontava para mim o Betão, aquele cara tá ali de novo. Ele me chamava, me dava um folheto e falava: Deus tem uma obra na tua vida. Eu aprendi isso, que Deus tinha uma obra na minha vida. Aí eu entendi, Deus tem uma obra na vida de cada um. Mas é escolha, servir ou não servir. Essa epístola de Pedro, eu queria te recomendar para vocês meditar. Epístola de Pedro, Epístola de João, Epístola Universal de Tiago. Você vê que Pedro, Tiago e João foram os que estavam com Jesus? Era? Tu sabe. Os mais chegados deixaram epístolas poderosas para a gente. Os caras indoutos, iletrados, mas com uma diferença muito grande. Cheios do Espírito Santo. Você vê o teor da epístola. Não foi Pedro que escreveu essa epístola. Se ler 1 Pedro 5, você vai achar o autor dela. Porém, Pedro falava e Silvano escrevia. E ele deixou essa palavra aqui. O verso 22 é uma das palavras-chave, porque ele diz, 1 Pedro capítulo 1, verso 22, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade ou amor fraternal não ser fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. Ou seja, eu não posso ter falsidade. Se eu estou contigo, eu estou contigo. Se eu não estou contigo, eu não estou contigo. E hoje nós vemos muito isso. É muito triste você confiar em alguém e depois esse alguém magoar você. É muito difícil. Você purifica a tua mente, você faz a tua parte. E quando você recebe a rebumbada? Jesus, agora eu tenho que amar cordialmente. Eu não posso ser fingido. O que eu faço? É difícil, né? Situações que são difíceis da gente tratar. Aí eu costumo dizer o seguinte: você foi traído a tua confiança, o que você faz? Vai para o joelho e ora. Não toma nenhuma atitude. Eu passei de pouco tempo isso. E eu não queria debate. Falei, Jesus, o Senhor tem um chamado na minha vida. Eu não aceito isso, mas eu vou ter que me calar e glorificar o teu nome. Eu não vou bater boca, eu não vou discutir.
Como diz a minha esposa, não vou descer a penina, não vou bater boca, não vou fazer nada. Fiquei calado, estou até o dia de hoje. Então, porque a gente quer purificar nossa mente, mas sempre tem alguém querendo sujar nossa vida, atrapalhar o nosso caminho. Mas por quê? João 15. Jesus nos escolheu e disse: é por causa de mim que o mundo aborrece vocês. Me aborreceu primeiro. Então, quando alguém te aborrecer, não é para Jesus. Eu costumo dizer isso, irmão. Estou te perturbando, está sendo perseguido, sendo perseguida. Jesus pagou o preço lá por nós. Falou: eu fui primeiro. Agora vocês, por causa de mim, vão ser aborrecidos. Vamos lá, esse tópico aqui é bem picante para fechar. São 7 horas, né? 6h31. 6? 6h31. Está cedo hoje, graças a Deus. Hebreus capítulo 5, esse aqui vai mexer com vocês. Mexeu comigo há 17 anos atrás. Hebreus capítulo 5, do 1 ao 9, Daniele. Agora a Daniele vai. Microfone para Daniele. Hebreus capítulo 5, do 1 ao 9. Pastor Alexander vai ler Mateus capítulo 11, verso 12. E eu vou fechar em Apocalipse depois. Isso. É isso. Terra, come ali na... Pode ir lá, fica ali. Vai lá, pode ir lá, fica à vontade. Porque tudo sumo sacerdote, tomando dentre os homens e constituindo o favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelo pecado, e possa compadecer eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si essa honra, senão que é chamado por Deus como Arão. Assim também não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz noutro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que podia livrar da morte, foi ouvido ao que temia. Verso 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. 9. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Até aí. O escritor dos Hebreus, ele estava... Aqui esse cara acho que estava falando até em mistério quando ele escreveu isso. Porque nós falamos assim: eu tenho fraquezas. Quem não tem fraqueza? Todo mundo tem. Eu sou falho. Também sou. Por que isso mexeu comigo? Verso 8. Ainda que era filho, aprendeu obediência. Jesus teve que aprender. Aí você fala assim: bispo, mas como? Ele era Deus, ele era homem também. Por que você acha que ele se compadece da gente? Quando a gente vacila, às vezes solta um palavrão, às vezes alguém esbarra em você, você quer bater. Quando roubaram o celular da minha esposa, o celular tinha quase R$1.000. A gente estava na Alegre fazer compra. Peguei o carro, tive que passar aqui na Fiorenza, ali 7 horas para, porque é descida para Campo Grande, para tudo. E eu sempre falei para ela: não fica com o celular na mão, deixa essa bexiga para baixo. Ela foi com o celular na mão.
Quando eu saí da Fiorenza, que eu vim descendo aqui para perto do posto, eu só vi o garoto crescendo do lado do vidro. Pegou e correu. Liguei a seta, o cara do carro branco viu, parou o trânsito, cortei e subi na rua uma rua do lado da Duomo ali. Vou chegar aqui. Para ver como nós somos falíveis. Pode buscar, ficar no monte 12 anos, que a carne não se converte. Subi, peguei o carro. Quando eu desci, eu vi o garoto atravessando a rua. Cara, mas entrou uma ira no meu peito. Eu falei, eu vou matar ele. Bispo, o senhor não tem vergonha de falar isso não? Não. A minha intenção mesmo não era essa, mas na hora da explosão, caraca, ele roubou minha mulher, pô. Não era o dinheiro, não. Ele tocou na minha mulher. Eu desci voado. Eu não sei como, se foi o Brian, daquele Velozes e Furiosos que me ensinou. Eu virei na calçada com Senna. Eu cerquei o garoto tem aquelas grades assim. Grade de ferro. Eu acendi o farol alto, o garoto regalou o olho do celular na mão. Eu ia jogar a primeira de novo, ia matar ele. Eu ia matar ele naquele dia. Eu ia espremer ele contra o ferro, a estripa dele ia cair do outro lado. Porque ele tinha roubado a minha mulher. Aí eu olhei pro lado, o cara meteu a mão na capanga, eu botei a mão também, sem arma. Quem tu quer, maluco? Não, peraí. Falei, pô, o cara roubou minha mulher ali, rapaz. Aí ele foi assim, olhando na frente do carro, pô, tu é pastor? Eu falei, não, eu sou bispo. Ele roubou um homem de Deus. Pegou o garoto por aqui, bateu na cara dele. Tá, rapaz, tu roubou o celular do bispo, tu tá maluco? Eu já falei pra tu não roubar aqui, rapaz. Que tá ruim de roubar aqui. Devolveu, pediu desculpa, depois nunca mais ouvi eles ali. Aonde eu quero chegar? Ainda que era filho, aprendeu a obediência em nós. Bispo, o que é que o senhor fez depois do shopping? Cheguei em casa, fui orar, pedir perdão porque eu queria matar ele. Jesus no Getsemane quase se arrependa com a gente. A gente quer ser bastardo para sempre. Jesus, ele estava abrindo mão da gente. Por um espaço de tempo, Satanás falou, ganhei. Jesus não pecou. Nada. Por um espaço de não, peraí, é todavia. Seja feito a tua vontade. Até Jesus teve um momento dele. Nós vamos ter também. Mas isso não quer dizer que a gente tem que desistir. Nós temos que continuar. Por mais que doa na nossa carne. Porque é difícil a responsabilidade que a gente carrega. É o que? É o teu nome? É o nome dele. E quando a gente não segue, a gente ora e pede perdão pelos nossos pecados e continua. Ele teve que aprender a obediência por aquilo que padeceu e foi por causa de mim e de vocês. Então nós temos que valorizar o nome dele, não é o nosso nome. Nós temos que manter o nosso caráter e o nome dele acima de qualquer coisa. Mas e quando errar, peça perdão. Nunca deixe de pedir perdão a Deus. Errou, pede perdão. Pequei contra o meu irmão, não, eu vou até igual ele falou, não, eu vou conversar com a minha mulher e agora toma a bênção e vai permanecer em nome de Jesus. Tem um colega, poxa, eu pensei isso, pede perdão a Deus, vai até o teu colega e peça perdão a ele, que Jesus também teve um momento dele. Aquele, ainda que era filho de Deus, que o F está maiúsculo, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então tem que obedecer. Eu tenho que ter fé, que eu vou dobrar o meu joelho, vou pedir perdão, e ele vai continuar abençoando a minha vida. Ah, bispo, mas está escrito
que ele manda a gente orar pelos bons e pelos maus, porque é criatura, ainda que não serve, foi ele que fez com as suas mãos. Mas por que tudo isso? Né? Eu botei cordas da fé, porque nós temos que estar o tempo todo ligado a essa obediência, a essa fé em Cristo, para que ninguém venha nos enganar. Nós temos versículos aqui que são profundos demais. Se a gente parar para... leva tempo. Então, eu queria aconselhar vocês. Pega mesmo na Bíblia, junta mesmo, tapa as brechas mesmo. Mesmo, vai para o monte ali pertinho. Chega cansado, tira um dia da semana com a família. Gente, vamos lá. Vamos lá que eu quero ver o capeta cair por terra. Reminuce, calabaraia. Deus entra com providência aqui, entra com providência, ele começa a guerrear. Pelo menos uma vez por semana. Chega mortinho, se arrastando. Ele sabe dirigir. Ensina a mulher dessa a dirigir, terra. Não sabe, não. Daniel sabe? Não sabe nada. Botei para dirigir, eu tenho. Ele não tem paciência. Ah, tá. Deixa. Isso vai ser resolvido. Tá bom? Amém. Amém? Mas é perseverar. Agora tudo isso para quê? Para fechar. Apocalipse tem um propósito maior. Vou colocar o certinho, 21. Toda essa nossa luta, todo o combate, nós temos que manter a nossa fé crendo nessa palavra. Tudo isso que foi dito está alienado ao céu, está alienado às almas. E Deus conta com a gente para isso. Tudo isso. Apocalipse capítulo 21. Para mim isso é um cântico, não é uma palavra comum. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E eu vi uma grande voz que do céu, uma voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos tímidos, incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, aos feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde em enxofre, e o que é a segunda morte. E isso é muito sério. Deixa eu voltar aqui no capítulo 20, verso 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos
foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançadas no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Naquela passagem muito curiosa, que muitos incrédulos, muitos céticos não creem, eles falam sobre o rico e o Lázaro, que o rico, tinha regalia, Lázaro comia o que sobrava. Morreu o rico, disse Jesus, também morreu Lázaro. O rico desceu para a quentura eterna. Lázaro, seja de Abraão. Estava tão quente lá que o bichinho falou: ei, pai Abraão, pede para que Lázaro molhe o dedo, com pelo menos a ponta para molhar a minha língua, porque aqui é muito quente. Abraão vai responder: olha, há um abismo que nos separa. Como não tem como a gente ir, não tem como vocês virem. Ah, então intercede, aí manda alguém lá falar com meus irmãos. Peraí. Eles não creram nos patriarcas, não creram nos profetas. Se alguém ressuscitar, eles vão crer. Então, há um abismo, há um infinito terrível. Verso 14: a morte e o inferno foram lançadas no fogo. Já parou para pensar nisso? A morte e o inferno foram lançadas. A morte e o inferno, o lago, foi lançado dentro. O que acontece com uma pessoa que morre sem Deus? Ela vai direto para o inferno? Não, tem que cumprir isso aqui. Elas vão ficar reservadas, tanto quem morreu em Cristo, como quem não morreu. Um vai ficar em claridade, com certeza, outro vai ficar numa escuridão densa. Jesus vindo no primeiro arrebatamento, eu tenho que explicar isso aqui. No primeiro arrebatamento, haverá um juízo, mas um juízo enquanto a gente está aqui nesse tempo agora, até que tudo pereça e Jesus voltou, vai ficar tudo aí, galardão. Mas nessa aqui não vai ter galardão. Alguns teólogos falam que não vai haver. Vai porque está dizendo: o mar vai devolver, a terra vai devolver, e serão julgados. Que as obras sejam boas, isso é para o povo que ficar, não é para a gente não. O primeiro arrebatamento, quando Jesus vir, que mandar colher o seu trigo, colocar no seu celeiro, tem galardão. O segundo não tem. O mar vai devolver, e os que for achado no livro, aí vai ter outro julgamento. O nosso julgamento vai ser assim, pum, abrir e fechar de olhos. Aqui é outra situação. Aqui é vários fatos e acontecimentos que meus irmãos já conhecem. Eu tinha que explicar esse pedacinho. Como é que pode o inferno e a morte se jogar dentro de um lago? Como é que a pessoa sai de lá? A obra de Deus, a nossa chamada é algo muito sério. A gente ganha a alma, é muito sério. Se a gente der ouvido para quem não gosta da gente, como eu falei, que julga, que aponta, que discrimina, que faz acepção, quem perde a salvação é só a gente. Eles já estão na mão do adversário. Joio e trigo crescem junto, mas o tempo revela quem é joio e quem é trigo. E tá bom até aqui, senão a gente vai falar mais um pouquinho, e vai mais um pouquinho, porque é bom. A palavra de Deus é muito boa. Eu sempre achei uma hora pouco para falar sobre a palavra de Deus, né? Cheguei a questionar uma vez: não, tem que ser até aí não. Quanto mais a palavra, mais a gente está limpo. Jesus falou o quê?
Vocês estão limpos pela minha palavra. Então, quanto mais palavra, mais eu fico limpo. Só um não está limpo. Jesus vai falar isso para Judas, e Judas estava aqui, ó. Guardar, Judas não guardou. Então, acabou se enforcando, vendeu o mestre, se arrependeu. Ademir, Diga. uma pergunta para você. Certo pastor chegou para mim, falou que Judas morreu porque o laço, ele caiu quando se focou, ele caiu. Aí eu falei assim, eu estava com o meu plano pensando, poxa, se ele se enfocou e caiu, não quebrou galho, não quebrou nada, ele caiu porque ele já estava morto, o corpo dele já estava podre. Vamos devagar. Atos capítulo 1. Todo o cenário que Judas ele fez, ele vai se arrepender. Ele vai até os fariseus, vai pegar as 30 moedas, eles vão catar a moeda, se foi preço de sangue. Compraram o campo que Jeremias para profetizar a Celta, campo de sangue. Até hoje existe. Atos, Lucas vai escrever que Judas, tu já leu que quando ele se enforca as entranhas caem em terra? Não, o pastor falou que quando ele se enforcou, ele caiu, o corpo dele caiu e se estourou. Aí Não. o que acontece? Se o corpo dele caiu, pela lei da física, eu estou botando a lei da física. Se o corpo dele caiu e estourou, é porque já estava podre. Sim, mas não foi isso que aconteceu. Aí fala assim, aí ele falou, o Judas morreu porque ele se enforcou, quando se enforcou ele caiu da forca, Não. e se estourou, os pais foram no chão, ele Não. morreu enforcado mesmo. Ele se enforcou. Quando você lê Atos capítulo 1, você vê que as entranhas dele caíram no chão. Isso foi um erro exegético muito... Nunca ouvi isso na minha vida. Quando ele se enforcou, o enforcamento era aqui. Judas amarrou no meio da cintura a corda e pulou de barriga. Fígado, pulmão, tripa, saiu tudo pela boca dele. E suas entranhas se derramaram. Ele foi enforcado por aqui, não foi por aqui. Por isso que as entranhas dele caem no chão. Ele se enforcou pelo meio da cintura, ele botou a corda aqui e pulou. Quando ele pulou, botou tudo para fora, baço, fígado, rins. E suas entranhas se espalharam no chão. Não teria como ele ficar ali um tempão preso, pendurado. Não faz sentido. Não faz sentido. Nenhum. Ficar pelo pescoço tem enforcamento, sim, mas as entranhas dele caíram. Não tem como a entranha de alguém que se enforca. Aqui, o mínimo que ele vai fazer é se cagar todo. Por causa do medo, do pavor. A entranha cair, ele tem que se amarrar aqui no meio. Para sair o esfato pela boca. Não tem como. Ele falou muito mal colocado. Ele falou onde leu isso? A Bíblia fala que o corpo de Judas caiu, porque na Bíblia fala que o corpo de Judas caiu e se espatifou, as entranhas no chão. O corpo dele caiu. Onde está escrito? Eu só não lembro qual lugar que era, não tem nada aqui. Atos capítulo 1. É o único lugar que fala do enforcamento de Judas. Atos capítulo 1. Vamos tirar essa dúvida.
Atos capítulo 1, vamos ler do 15. Vamos ler do verso 15. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, e disse: varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, precipitando-se, arrebentou-se pelo meio, e todas as entranhas se derramaram. Ele amarrou a corda no meio da cintura, e saiu o baço, o fígado, as tripas dele, tudo pela boca. Não foi o corpo dele que caiu, ele se amarrou pelo meio. Está bem claro o texto. Aqui está falando que fala isso, mas tem uma parte da Bíblia que fala que ele caiu. Aí eu não sei, só conheço essa parte. Tá bom, tá. Depois a gente vê isso aí. Aqui só está escrito isso, outra parte tu me mostra, que eu não conheço. Que ele se arrebentou-se pelo meio, né? Outra parte depois a gente vê. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos os irmãos que estão aí. Sandra, se der um dia que vem visitar a gente aqui, amém, terra? Chamada é forte na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos dar uma pausa aqui, vamos encerrar, depois vamos estar voltando com o culto de adoração. Pastora Leni vai trazer a primeira palavra, tá? Louvado seja Deus. Vamos orar. Soberano Deus, Pai de misericórdia, Senhor, muito obrigado pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, Senhor, e glorificar o Teu nome, Senhor, que a Tua palavra venha cada dia estar sobre a nossa vida, sendo, Senhor, nosso instrutor, nosso tutor, para que o Teu nome seja glorificado. Senhor, muito obrigado por estes momentos. Continua conosco, nos dando graça, nos dando força para permanecer de pé na Tua presença. Toma um culto de adoração, Senhor. Toma a palavra, toma as oportunidades nas Tuas mãos, que o Senhor continue trabalhando em nossas vidas. Perdoa nossos pecados, as nossas falhas, nossas transgressões. Abençoa cada um, Senhor, que está nessa live, no Kawai, no Facebook, e que o Teu nome continue sendo glorificado e almas se convertam para o Teu reino, Senhor eterno. Abençoa a vida de cada um, ser conosco, em nome de Jesus. Amém. Pode dar uma pausa aí.